O evento que nós estamos tendo desde ontem, com um pouco menos de pessoas, sabemos que devido à dificuldade de alguns no sábado, é um seminário, um ensino, um estudo, também avivado. Mas nós falamos ontem, gostaria de recitar novamente hoje, que o nosso povo pentecostal, quantos são pentecostais aí do Repleplé, do Refly, fala em língua, batizado com o Espírito Santo, do fogo? O nosso povo pentecostal, ele tem uma dificuldade com esse tipo de evento. Por quê? Porque a gente gosta mais do fervor, não é verdade? A gente está acostumado com o fervor do Espírito Santo. E quando o evento parece que é mais ensinamento, às vezes até diminui o fluxo de pessoas. Mas eu louvo a Deus por você que veio ouvir a voz do Senhor e ser ensinado e disciplinado por Deus. Amém, queridos? Falamos ontem que a dificuldade também do nosso povo, parte pentecostal, é das pessoas que espiritualizam demais as coisas. Em contraste, nós temos os tradicionais que querem naturalizar muitas vezes aquilo que é espiritual. Então a proposta desde ontem para a igreja, que eu trouxe debaixo da vontade de Deus, é do equilíbrio, da moderação. Amém? Para não irmos nem demais para a direita e nem demais para a esquerda, mas que sejamos moderados, instruídos, disciplinados, para sermos cheios da glória, da presença, da unção, da autoridade do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Quantos podem dar mais um glória ao nome de Jesus Cristo? Amém, queridos? Nós estamos tratando de família desde ontem, este presente que Deus nos concede. Falamos ontem que a família é um ajuntamento, segundo o dicionário, de pessoas, enfim, de um propósito, de uma unidade, de viver em comum. Mas a primeira família é a família do homem e da mulher. Após o casal ter casado, quando nasce o primeiro filho, aí é que passa a ser chamada e considerada como família. Nós falamos ontem aqui sobre melhoria de relacionamentos, de pessoas talvez que espiritualizam demais as coisas, e a parte natural que cada um de nós temos que fazer. Por isso que a palavra de Deus é bem clara em dizer: esforça-te que te ajudarei. Olha para a pessoa que está ao seu lado, para atrair a concentração dela e não dispersar. Diga para ela assim, diga: esforça-te. Quer dizer, diga para ela, quer dizer, faça a sua parte, e Deus vai fazer a dele. Não espere tudo de Deus, porque tem coisas que para mudar é você que tem que fazer, e Deus vai te ajudar a melhorar as coisas. Quantos tomam posse dessa palavra e pode dar mais um glória ao nome de Jesus Cristo? Glória a Deus, aleluia, aleluia. O problema é que esperamos muito de Deus e queremos muitas vezes não fazer a nossa parte. Aí ficamos reclamando e murmurando das situações, das coisas, dos relacionamentos diante de Deus. É como se Deus estivesse olhando lá no céu, olha uma conjectura aqui, e dissesse: mas por que ele não faz a sua parte? Porque eu só vou agir depois que ele e ela fizer a sua parte. Aleluia, aleluia. Nesta noite de hoje nós vamos entrar aqui na área dos papéis sociais no relacionamento conjugal. Amém?
E nós vamos terminar aqui de uma forma compacta, não quero enfadar os irmãos, com um acordo espiritual diante de Deus para a bênção na família. Amém? Louvado seja Deus. Posso contar com a sua atenção? Amém? Nós colocamos ali no telão projetado na parede. Falamos ontem aqui porque a imagem nós temos a facilidade de guardá-la na nossa mente. Segundo as pessoas que trabalham na parte de mídia, tem uma pesquisa que diz que nós guardamos até 70% daquilo que vemos e apenas 40% daquilo que ouvimos. Amém, queridos? Então por isso que ele está utilizando o recurso visual para facilitar para alguns, sendo que alguns estão talvez com dificuldade de estar visualizando, mas pode estar prestando atenção naquilo que nós estaremos expondo em o nome de Jesus Cristo. Amém? Essa palavra que lemos aqui, ela trata, dentro do seu contexto, Pedro falando sobre a vida exemplar cristã e os deveres dos casados. Ele começa tratando da parte da mulher, mas hoje Deus vai falar aqui com os sacerdotes um pouco mais, que são os representantes de Deus, que são os maridos. Amém? E também vai falar com as esposas. E o que me chama a atenção, nós falamos um pouco isso ontem, no sentido espiritual, a Bíblia diz que o representante de Deus, que é o sacerdote, como era no passado o sacerdote que era o representante de Deus perante o povo e representante do povo perante Deus, o sacerdote, que é o pai de família, ele deve representar a sua família diante do Senhor. E o que me chama a atenção aqui é que quando Pedro escreve, ele diz assim que o marido deve ter discernimento para com a sua esposa e deve tratá-la com dignidade, considerando-a como vaso mais frágil. Aqui está se referindo no sentido espiritual, amém? Porque a personalidade de mulheres, que parece que é mais forte a personalidade do que a personalidade do homem, não parece que é frágil não. Tem mulher que chega a arrastar o esposo, que é muito devagar demais às vezes, não é verdade, irmãos? Aleluia! Mas quando se compete esta palavra a dizer que o homem deve tratar a mulher com dignidade no lar, e deve tratá-la sabendo que ela é vaso mais frágil, está se referindo ao sentido espiritual. Amém? Tem coisas, papéis que a mulher pode fazer, tem coisas que é duro demais para ela. E é por isso que este papel serve para o homem fazer, ele desempenhar, e não lançar para a mulher. E é isso que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, sobre os papéis sociais do marido e da mulher em família. Amém, queridos? Aleluia! Quantos creem que a sua família é presente de Deus? Amém? Então pode abrir para mim, por gentileza, em nome de Jesus. No que a Bíblia se refere ao papel social do marido dentro do lar, nós temos em Efésios capítulo 5, versículo 23, não iremos ler, aonde simboliza o homem como sacerdote do lar, como dissemos aqui. Então a ordem de Deus para com a família cristã é que o homem, o marido, diga comigo assim, o marido, o homem, seja o sacerdote, o cabeça da sua casa. Amém, queridos? Aleluia! A Bíblia diz assim, como Cristo é o cabeça da igreja, o homem seja a cabeça dentro da sua casa, e a sua esposa auxiliadora, adjuntora, idônea, estando ajudando ele. Mas no sentido espiritual, o marido é o representante, o sacerdote dentro do seu lar, para apresentar sua esposa e apresentar os filhos diante do Senhor. Aleluia! Aleluia! Deus ordenou à família o princípio de liderança. E o primeiro papel do sacerdote, do homem dentro da sua casa, deve ser de liderar, de guiar a sua família. A palavra liderança na Bíblia tem várias conotações, mas a sua origem vem da palavra guiar, que é mesmo significado ligado à palavra apacentar. Aleluia! Então o homem, o marido, cabeça da família, ele tem a responsabilidade de guiar a vida
falamos aqui ontem sobre culto doméstico. Eu gostaria de perguntar hoje novamente: quantos de vós que estão aqui nesta noite fazem um culto doméstico dentro da sua casa, com a sua família? Quantos poderiam levantar a mão? Quantos fazem? Olha para o lado aí, quantos fazem? O sacerdote não apresenta num culto doméstico. Tem gente que acha que culto doméstico é coisa de tradicionais. Não, querido. O pastor João falou aqui ontem até sobre isso. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus está dizendo, principalmente para os homens, pais de família, sacerdotes dos seus lares, que devem apacentar a sua família. E o Senhor está dizendo: inicie, comece o mais rapidamente possível um culto familiar dentro da sua casa. Aleluia! Quantos querem ter esse compromisso com Deus? Aleluia! Aleluia! Deus ordenou à família este princípio de liderança, que o homem é o sacerdote. A superioridade do homem sobre a mulher, porque Deus e Cristo são iguais, mas o pai tem uma posição mais alta na hierarquia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. A palavra hebraica é errada, quer dizer, assim como o marido e a mulher são um, em uma só carne. Eles são iguais, porém a posição do Pai está acima do Filho, e o Filho está ligado junto ao Espírito Santo. Amém, queridos? Então há uma superioridade do homem mediante a mulher dentro da sua casa. Por mais que os movimentos feministas aí não queiram admitir por causa do erro natural do machismo no papel social do passado, mas hoje o movimento feminino tem se transformado em movimento feminista, e a mulher muitas vezes quer ser superior ao marido e quer mandar dentro de casa, quer mandar no esposo. Papéis invertidos, valores trocados, consequências espirituais advindas. Mas se a partir de hoje você que é marido tomar o papel de sacerdote do seu lar, de representante legal, Deus vai mudar a história da sua casa e da sua família, e você vai glorificar o nome de Jesus. Movimento feminino é uma coisa, feminista é outra coisa. Você notou, eu vou falar aqui, você notou que as pessoas, as mulheres, principalmente com respeito às senhoras jovens que estão aqui, as mulheres que passam de 30 anos de idade, elas têm dificuldade com o casamento, porque elas ficam um pouco mais maduras, e a sociedade que a gente está vivendo, elas ficam sistemáticas demais, muitas, e elas não querem, a maioria não quer se casar. Sabe por quê? Olha o que elas dizem: porque eu não quero ninguém superior a mim dentro de casa. Eu não quero que ninguém mande em mim dentro de casa. Eu sou senhora de si. Valor trocado, valor invertido, pessoa sofrendo em solidão muitas vezes. Por isso está escrito que o homem, para o homem, que ele é incompleto sem a sua companheira. O que falta no homem tem na mulher, e quando dois se tornam em uma só carne, se tornam completos diante do Deus que fez os céus e a terra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: se você está completo ou está ainda incompleto. Deus colocou dentro de cada um certas habilidades correspondentes às suas responsabilidades. Olha que interessante isso. Tentar corresponder em áreas onde não temos habilidades é tomar a responsabilidade do outro. O que está acontecendo? A mulher está tomando a responsabilidade do marido. Papéis invertidos, valores trocados, consequências advindas contrárias. Eu estou falando isso no sentido espiritual, diante de Deus. Amém?
Com todo respeito, que tem homem também que é um banana, que se a mulher não tomar, às vezes, à frente da casa, só misericórdia. No papel social, mas não deixa de ser o representante, o sacerdote do seu lar. Aleluia! Amém, queridos? Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. O que isso significa? Aleluias! Isso significa que o homem é separado para uma função e não para uma posição de ditadura e de autoridade contrária, muitas vezes, no papel social, dentro da sua casa. Olha que interessante esse quadro ali, ó. Diga comigo o que está escrito ali, diga assim: Cristo, cabeça do marido, Senhor do seu lar, marido e pai, o cabeça da esposa, autoridade sobre os filhos. Olha a esposa, diga esposa e mãe, auxiliadora do marido, autoridade, isso é muito importante, secundária sobre os filhos. Peraí, mas é a mãe que gera e fica com uma autoridade secundária? Nós estamos falando no sentido espiritual. Amém, queridos? Agora, amém? A autoridade da mãe e do pai são iguais no sentido natural. Sabemos que há problemas, na verdade. O pai proíbe, a mãe libera. Aí nós temos problema de autoridade, do princípio da autoridade dentro do lar. Aí o filho, a filha se cria, como diz lá no sul, meio baseado, porque sabe que se pedir para o pai não deixar, a mãe vai deixar. Aí a mãe tira a autoridade primária que está na vida do pai, e daqui a pouco vai sentir lá na frente a consequência, porque muitos, com o passar do tempo, não vão obedecer nem mais a mãe, ou vão manipulá-la e não vão querer obedecer a autoridade do pai. Aí nós temos filhos dando problema dentro dos seus lares, porque não querem obedecer nenhum tipo de autoridade, e muitas vezes traz isso para a igreja, não quer obedecer nem a autoridade pastoral. Aleluia. Diga comigo assim: filhos obedientes aos pais. Amém? Qual que é o primeiro mandamento com promessa de Deus para a vida do filho, da filha, para viver bem sobre a terra e para ter longevidade, dias longos? Honra teu pai e a tua mãe. Respeita a autoridade do teu pai e da tua mãe. Obedece o teu pai e a tua mãe, para que vivas bem sobre a terra e vivas muitos dias. Falei ontem e vou falar hoje de novo. A palavra no hebraico, muitas vezes, ela pode ter um sentido contrário. Se for traduzir de uma forma contrária, ficaria: o filho que desonra, que não respeita, o filho que não obedece, o filho rebelde, a autoridade do pai e da mãe, não irá bem sobre a terra e não viverás muitos dias sobre a face da terra. Quantos filhos sendo ceifados antes do tempo? Quantos jovens morrendo antes do tempo? Tadinho se foi, que pena, que absurdo. Por que aconteceu isso e aquilo? Queridos, muitas coisas podem ser evitadas se obedecermos a autoridade de Deus, se obedecermos os princípios de Deus, se obedecermos o princípio da família, de honrar pai e mãe, e honrar o pai que está nos céus e a mãe que é a igreja. Aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: quer viver muito tempo? Quer ir bem? Diga então: mude.
O sacerdote é responsável por guiar a sua família no sentido espiritual. É responsável por detectar no sentido espiritual como que está o reino espiritual dentro de casa. O sacerdote é responsável por colocar a família nos trilhos. Como que está a sua casa? Tudo está indo no trilho? Está indo bem? A respeito da tua autoridade, sacerdote? Como que está a sua família? A sua esposa respeita também sua autoridade? Vou falar. Falei aqui onde vou falar de novo. Ministério, diga comigo assim, ministério. Chamada. Dons espirituais. Diga, não anulam princípios bíblicos da palavra de Deus. Vou falar. Existem algumas mulheres, com todo respeito às irmãs, porque tem uma chamada de muitas missionárias, pastores, glória a Deus, algumas com dom, com talento espiritual, ferramentas do Espírito Santo, e porque há uma autoridade espiritual sobre as suas vidas, às vezes parece que o esposo fica em segundo plano. Representa que a autoridade espiritual maior está sobre a vida dela dentro da casa. Quantos já notaram isso? Ministério, autoridade ministerial, sim, respeitamos, honramos, mas não pode contrariar os princípios da palavra de Deus. O homem não deixa, indiferente se a mulher, se o ministério está com a mulher de missionária, seja de pastora, hoje não tem muitos ministérios, se é cheia, dotada de dons espirituais. Eu vou contar uma história para você aqui. Dons espirituais são ferramentas, como foi feita aqui a apresentação mostrada. Pessoas cheias do Espírito Santo, às vezes algumas no refly, glória a Deus por isso, amém. Existia uma certa família que a senhora, a mulher, era dotada dos dons espirituais. E na casa dela, todo dia era cheio de gente para orar. Porque a pessoa que é usada nos dons, parece que todo dia tem gente procurando, né? Quer ver se Deus revela alguma coisa, se Deus está mostrando alguma visão, alguma coisa assim. Glória a Deus por isso. Mas amém. E o seu esposo não era cristão, não era crente. E as pessoas, os vizinhos, eles observam. Diga assim, as pessoas de fora, elas observam. Diga, não pensemos nós que eles são bobos, porque não têm o conhecimento espiritual, talvez, que nós temos. As pessoas observavam e viam que todo dia era cheio de gente para orar na casa dela. Só que o marido não era cristão. E as pessoas não observavam. E sabe o que as pessoas observavam? O comportamento do casal. Aí elas viam que a missionária abençoada, cheia dos dons, como diz a Nussu, xingava, gritava, era meio parecida com a sua personagem que a irmã passou hoje para nós aqui reflexivo. Mas o marido não era crente, mas era um pouco tranquilo assim. E as pessoas observavam e diziam, mas essa aí diz que é crente. Os vizinhos, mas cheio de gente para orar na casa. De repente o marido se converteu. Só que o marido não recebeu os dons espirituais que ela tinha recebido. Talvez receberia com o passar do tempo, mas não é essa a questão. Mas ele buscou os frutos, ou seja, o fruto do Espírito Santo. Porque há uma diferença entre ter dons e ter fruto do Espírito Santo. Lembra das características do fruto do Espírito Santo? Gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fé, temperança.
comportamento dele para com ela e para com a sua família nas suas falhas. Mas como o problema social que as pessoas observavam não era com ele, com ela, a partir do momento que ele aceitou Jesus e recebeu o fruto do Espírito, as pessoas começaram a olhar ele na rua e falaram assim: agora sim, este é crente. Agora ela, para nós, se mudar o comportamento e ficar igual ele, ainda vamos dizer que é crente. Mas para nós pode falar dom, pode ter dom, pode falar em língua, pode fazer isso, aquilo. Para nós só tem a máscara de crente, mas as atitudes não condizem com aquilo que ela fala. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. O meio pentecostal em que nós vivemos, o avivamento que estamos vivenciando, muitas vezes é dúbio, é duvidoso. A história que foi representada aqui mostrou de pessoas que tinham um tipo de comportamento dentro do seu lar, da sua casa, mas até mesmo na hora da oração, Lecho Kana Amante Alasuri Kechonapia Kato Kechuia Desce Oro Ebi Kanto Enikonoroso. Deus está dizendo aqui nesta noite que Ele vai mudar o comportamento de pessoas dentro dos seus lares. E eu vejo pela fé o fruto do Espírito Santo descendo sobre corações. Só quem quer, levanta a mão e recebe e dá glórias ao nome de Jesus Cristo. O sacerdote deve guiar a sua família, mostrar o caminho, porque está escrito na palavra: ensina o teu filho o caminho que deve seguir. Ensina a criança, porque quando se tornar velho, não se desviará dele. Dificilmente se esquecerá dele, mesmo que saia do caminho, como muitos têm saído. Mas a palavra, a semente plantada, aquilo que foi ensinado, jamais será retirado dos seus corações. A palavra de Deus, queridos, jamais vai voltar vazia. Não pense que é perca de tempo trazer o seu filho, a sua filha, muitas vezes na escola dominical, trazer a igreja porque incomoda. Não pense que é perca de tempo, não. Invista na vida dos seus filhos e Deus irá recompensá-los no futuro, para a glória do nome do Senhor. A ordem de Deus para a família é vista através da criação e da queda. Nós temos versículos bíblicos que falam que o homem foi criado primeiro e depois a mulher. E ainda diz que a mulher não foi feita por causa do marido. Ou seja, o marido não foi feito por causa da mulher, mas a mulher por causa do marido. Está confirmando o sacerdócio de cabeça do lar na vida do sacerdote do marido. O marido deve amar a sua esposa. A Bíblia retrata que ele deve amar a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e até mesmo se entregou por ela. Você está disposto a amar a sua esposa até o ponto de se entregar por ela, se for necessário? Aleluia! Ou será que se acontecesse uma guerra, fosse para você ir na frente? Que bonesso lá a tarefa do homem desde o Antigo Testamento é ser um provedor da sua casa. Está escrito em 1 Timóteo 5:8 que aquele ou aquela, mas se refere àquele, ou melhor, aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente os de sua família, negou a fé
Existe uma série de poder, principalmente de pregadores, que tem gente que sai e vai para um monte e fica 30 dias, porque sabe que vai voltar incendiado de lá, mas se esquece da família. A Bíblia fala que para o casal que eles não devem se separar por muito tempo, para não serem tentados pelo adversário. É por isso que está cheio de casais aí, de homens de Deus, que mergulharam no Espírito em dias de monte e de oração, mas que perderam a esposa e a família se distanciou deles. O equilíbrio não é fácil, senhores. A moderação não é fácil, porque ao mesmo tempo que há uma sede, um desejo e um impulso do Espírito Santo em buscarmos mais de Deus, o princípio divino é que a família deve ser cuidada e deve estar como prioridade em nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Nós sabemos que há casos que às vezes a mulher é a provedora. Estava pregando quinta-feira na cidade de Dourados. Estava um casal ali, um casal de posição, no sentido social, de formação, os dois com faculdades, ela bom trabalho, ele 2 anos desempregado. E a pessoa, o líder que estava ali comigo, falou para mim assim: olha, precisamos orar para este casal aí, porque faz 2 anos que ele está na jugular dela. Faz 2 anos que ele está só pesando para ela. Ela alimenta ele e ele fica só na internet, no computador, o dia inteiro assistindo isso, assistindo aquilo. Não vai atrás de emprego. O papel do sacerdote é ser provedor desde o Antigo Testamento. Como que está a sua vida? Sabemos que Deus tem levantado mulheres de conceito, de honra, mulheres administradoras, mulheres em todas as áreas, assim como a própria presidente da República, uma mulher, não só do Brasil, lá da Alemanha e outros países, onde a mulher está tendo um grande papel social também, tendo o seu diferencial. Mas o homem não pode deixar os seus papéis sociais de lado. Olha para a pessoa que está ao seu lado, se é homem ou se é mulher, fala para ele, para não esquecer. Diga assim: o papel do homem é ser o provedor da casa. O papel do homem não é ficar na jugular da esposa. Quem entendeu na glória é chorecomanessara. O papel do sacerdote é ser o exemplo dentro de casa. Ele é o modelo. Agora, se ele não for o modelo, qual será o modelo da sua família? Por que será que há tantos problemas hoje de desvio de conduta sexual? E alguns psicólogos chegam até a dizer que às vezes é porque o rapaz foi criado tanto só pela mulher, o jeito, o pai pouco presente, mas sua mãe. Ou às vezes vice-versa. Será que tem alguma coisa a ver, irmãos? Será que tem alguma coisa a ver? Deixa essa interrogação para os senhores. Qual que é o modelo social que está sendo exemplificado dentro da sua casa? Você como marido, sacerdote do lar, você que tem ditado, você que tem orientado ao modelo social dentro do seu lar? Ou para você do jeito que for, tá bom? Com todo respeito, temor e tremor diante de Deus. Fazer o que, né? Tem que aceitar. Nós amamos as pessoas que têm desvio de conduta, até mesmo na área sexual. O nosso dever é amar, mas não podemos concordar com o pecado. Eu gostaria de deixar esse alertazinho
para alguns lares aqui. Se você orar, Deus vai mudar a situação. Se você orar, Deus vai mudar a conduta. Se você orar, Deus vai libertar. Se você se posicionar, Deus vai mudar a situação e você vai glorificar o nome do Senhor. Tem gente de cabelo em pé porque está acontecendo isso hoje, até mesmo dentro da igreja. Há uns dias atrás, uma mãe me pediu oração dizendo: meu Deus do céu, o meu filho louvava a Deus e louva maravilhosamente, criado na igreja, mas está com desvio de conduta sexual. E foi morar com a pessoa do mesmo sexo. E era da igreja, criado nos caminhos do Senhor. Eu senti no meu coração e falei para ela: se você crer, você vai ver a glória de Deus, vai chegar o dia de Deus libertar. Se você ensinou a criança o caminho que deve seguir, vai chegar o momento do Espírito Santo quebrar esse protocolo na vida, na conduta dele, de libertar ele, e ele vai voltar para a casa do Senhor, e Deus vai cumprir a promessa. Só para quem quer, levante a mão. Na vida dos teus filhos, da tua família, Deus ainda muda, Deus transforma, Deus liberta, Deus vai te dar vitória. O marido é responsável pela intercessão dentro da sua casa. Estamos vivendo dias que diz assim: você notou que parece que quem vai nos cultos de oração são as irmãs? O ciclo de oração é sempre maior das mulheres do que o dos homens. Mas o papel da intercessão não seria do homem. Por que os valores estão trocados? Sabemos que Deus tem levantado mulheres e que Deus continue levantando como intercessoras, como coluna de oração, que tem segurado a igreja do Senhor. Mas isso não tira a responsabilidade de intercessão, de oração do homem, de momentos da presença do Senhor pela sua família. Saibam os senhores e pasmem que uma das maiores intenções do adversário da nossa alma é tentar tirar o nosso tempo de oração, de devoção ao Senhor. Ele tenta de tudo para tentar tirar o nosso tempo de oração e devoção ao Deus Todo-Poderoso. Se não bastasse os jovens adolescentes, né? Facebook é uma benção, devemos utilizar ele. Mas o que tem de homem que fica dia e noite só no Facebook, não ora. Isso é só um exemplo, tem um monte de coisa que tem tirado o tempo. Tanta conversa fiada, na verdade no tererê, é tereré, né? Anunciando o chimarrão, e não tira tempo para orar, para interceder pela sua família. E as famílias estão sendo perseguidas pelo adversário. Muitas famílias deteriorizadas, muitas famílias destruídas, e infelizmente até dentro da igreja. Mas existe um Deus que está orientando, que está disciplinando aqui. Existe um Deus que está te exortando para tomar a posição diante de Deus, na sua casa, no seu lar, porque Ele quer mudar a situação. Aleluia! O papel de tranquilizador dentro de casa deve ser do sacerdote. Mas muitas vezes quem tranquiliza, quem apacenta, parece que é a mãe. Não é verdade? E Deus usa as mães. O marido deve conhecer os medos da sua esposa, as suas dificuldades, e saber até que ponto a autoridade de Deus está sobre a vida dela. É papel do sacerdote, se ele ser um representante dentro da sua casa. O marido deve ser sensível aos motivos, aos problemas familiares.
Mas tem homem que diz assim para a esposa: resolva você, porque eu já acho que não tem mais jeito. Então resolve você. É homem que o nada. Mas ele deve reconfirmar isso, todos sabem, o seu amor para com a sua esposa e a sua família. É psicologia, mas é natural. Diz que o homem tem que estar falando sempre da mulher que a ama. Sabia disso? A mulher fica um dia, uma semana, um mês. Ontem eu tive que sair daqui, correr atrás da mulher, lá no posto na saída, para ligar para a Janaína. Tinha tocado o telefone umas quantas vezes. Eu estou desde terça-feira aqui na cidade. Fui adorado, mas retornei desde terça-feira aqui. Está entendendo? O marido deve encarar assim a sua esposa como vaso, o mais frágil. Agora eu gostaria de falar para os senhores que estão aqui como não se deve liderar. Dessas 6 coisas que nós vimos, quero me ater um pouquinho aqui bem rapidamente na liderança. Como não se deve liderar. Pode passar. Olha o que acontece com a liderança ruim. O marido ditador, o marido democrático demais, o teimoso, o insensível, o silencioso, explosivo, o perfeccionista, crítico, até o brincalhão demais, o infiel, o indeciso, é problema. Se não houver uma moderação, uma sabedoria, um discernimento, o ditador usa a posição dele, muitas vezes, de cabeça, de liderar a família para oprimir, muitas vezes, por falta de sabedoria, até a vida dos filhos, ou da sua esposa. Outros são democráticos demais, e as suas decisões são sempre baseadas na votação. O que você acha? O que você acha? O filho, o que você acha, esposa? Não digo que não se deve perguntar, mas a decisão maior, a autoridade maior, no sentido espiritual, está com o homem. Aleluia, aleluia. E o teimoso que nunca admite que está errado, sempre ele está certo. A mulher serve como auxiliadora, adjuntora, para mostrar para o homem também quando ele está errado. E muitas vezes elas estão certas e a gente não quer ouvir. Cuida com aquela pessoa lá. Quantas vezes já ouvi? Não, deve ser uma pessoa boa. Cuida com isso, cuida com aquilo. Você deixa. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem horas que a mulher sabe mais que o homem. Parece que ela vê longe, né? Mais detalhista, tem as 38 caixinhas, como diz o pastor Cláudio Duarte. E o homem uma só, né? E aí da caixa do nada. Quem está pensando? Nada. É verdade? Às vezes fica assim, tá longe. A mulher fica preocupada. O que ele está pensando? Será? Nada. Aleluia. E o insensível, que nunca demonstra percepção. Às vezes a esposa quer um abraço, o filho quer um abraço, o filho é frio. É verdade? O silencioso governa seu lar sem comunicação verbal. Eu já sei, não quero ouvir nada, eu já sei. É ou não é? E às vezes a família quer ouvir ele falar. Aleluia. E o explosivo, que a família nunca sabe quando ele vai explodir. Já nem vou falar porque sei que ele é. Aí a esposa fica temerosa. Não vou falar porque como explosivo demais. A gente falou de temperamento, ontem aqui falamos de personalidade, né? Lembra da sádica explosiva? Aleluia. Gerou canassuria. E o perfeccionista, que exige tudo com extrema perfeição, nos mínimos detalhes. E às vezes cobra demais também, não é verdade? Às vezes é abuso. E o crítico, em tudo ele vê algo errado. Só o jeito dele está certo, né? No sentido espiritual, Deus dá visão, mas no sentido natural, tem que haver moderação. O brincalhão demais não leva nada a sério. É verdade? Quantos assim? Tudo na brincadeira. Às vezes a esposa quer uma resposta
firme, ele leva tudo no banho-maria. E o indeciso, vai hoje? Não sei. Vamos fazer amanhã? Não sei. E a mulher, como homem ou provedora, toda mulher, ela casa para querer segurança. Ela busca a segurança do esposo. Por isso que ela casa. Porque aquilo que falta nela, a metade dela é a segurança que está no sacerdote, que é o seu esposo ou o seu futuro esposo. Por isso o homem não pode ser indeciso, tem que ter um senso de decisão baseado na vontade do Senhor. Que é dar a churrasca. Agora, como se deve liderar? Bem rapidamente aqui, já para a gente entrar e já terminar com o papel das mulheres. Amém, mulheres de Deus? O que é um bom líder? É alguém que sabe aonde vai. Diga assim: um bom líder é aquele que sabe aonde vai e é capaz de levar a sua família consigo. E aqueles que não sabem nem para onde vão, aqueles que vivem na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, não sabe nem para onde muitas vezes, não é verdade? Então o bom líder é aquele que sabe aonde vai e é capaz de levar a família consigo para o mesmo caminho. Aleluia. Ele é o próprio modelo, como falamos antes. Por isso a importância da presença do marido no lar. Nós temos a referência em Mateus. Como princípio do servo, ele também ensina a servir. Amém, queridos? E quais são as prioridades do marido? Para você não esquecer de ir comigo assim: pessoas antes das coisas, o lar, a casa antes da profissão, a esposa antes dos filhos, e os filhos antes dos amigos. Não é verdade? Mas às vezes está invertido esse negócio aí. Eu tenho um tio que é pastor lá em Curitiba. Ele já mudou bastante. Não é porque ele é pastor, né? Mas os filhos reclamavam: o pai trata bem todo mundo, mas nós lá em casa só misericórdia. Parece que ele prioriza ajudar os outros e a gente às vezes fica de lado. Infelizmente acontece essas coisas. A esposa antes de si mesmo. Será que o homem pode dizer isso? Coisas espirituais antes das materiais. Será que pode dizer isso? Comprometimento com as suas prioridades e sensível às necessidades do lar. Por isso as áreas importantes de liderança do homem devem ser primariamente o amor, a emoção, de saber como está o clima emocional da sua casa para interceder, para apaziguar, para buscar e apresentar o Senhor, a espiritualidade e a disciplina da sua família. Amém? Quantos lembram que ontem falamos de disciplina aqui? Que Deus Pai, assim como o Pai deve disciplinar os filhos a quem Ele ama. Aleluia. E agora as mulheres, só os homens. A mulher deve ser auxiliadora, aquela que ajuda, capacitada para a missão. No sentido afetivo, mulher de um só marido. No sentido profissional, quando as coisas não estão bem. Nas finanças, até mesmo como a mulher de Provérbios, ela tenta ajudar. No sentido espiritual, em Provérbios, que ela cinge os lombos de força e os seus braços, ela não se cansa, ela se fortalece para ajudar a casa. É submissa. Olha para a mulher que está ao seu lado, você mulher. Diga assim: você é submissa ou você que manda lá? Submissa não quer dizer estar no pé. Tanto é que o Senhor criou a mulher da costela para estar ao lado. Submissa quer dizer estar sob uma missão, queridos. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Administradora, intercessora, também ajudando o esposo. E a Bíblia retrata da mulher virtuosa. Os jovens que não casaram aí estão buscando a mulher virtuosa, eu creio, né? Estão orando. Para a gente encerrar aqui, olha as qualidades da mulher virtuosa. É trabalhadora, laboriosa, ajuizada,
forte fisicamente, boa dona de casa, tudo está na palavra, sábia, caridosa, boa mãe, boa esposa, e o mais importante de toda, a mulher virtuosa, ela é temente ao Senhor. Amém, queridos? A mais elevada de todas as virtudes. E eu gostaria que você se colocasse de pé agora, em um horário avançado, para nós fazermos. Aleluia. Como que as coisas podem melhorar dentro de casa? Buscando a Deus em primeiro lugar, sim, mas também fazendo a nossa parte. Declarar palavras também pode mudar as circunstâncias. Nós temos em Marcos aí uma referência. Quantos pais, até mesmo cristãos, que declaram na vida dos filhos, dizendo, no momento de nervosismo, dizendo assim: você não vai dar nada, não vai ser nada na vida. Mas você tem a oportunidade hoje de desligar todo e qualquer tipo de palavra de maldição contrária lançada dentro da sua casa e no seu lar. Aleluia! Creia que na palavra de Deus a respeito do seu cônjuge, do seu esposo e esposa, quando fazemos a vontade de Deus, os papéis certos, Deus traz a bênção sobre a família. Aleluia! Declare em favor do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa. Confie que Deus pode mudar a situação. E nós vamos fazer um acordo aqui. Quantos querem fazer um acordo, uma aliança com Deus pela sua família? É desejo de Deus que andemos juntos em acordo, e precisamos que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento, seja o árbitro, o juiz em nossos corações. O acordo deve ser feito conforme a palavra de Deus. Se você fizer um acordo apenas natural, talvez não vai mudar a situação. Mas de acordo com a palavra de Deus, porque está escrito em Mateus: se dois de nós concordarmos acerca de qualquer coisa, seja do que for que pedirmos, pode se realizar. Porque tudo que ligarmos aqui na terra pode ser ligado nos céus, e tudo que desligarmos aqui na terra vai ser desligado nos céus. Quantos querem desligar toda palavra contrária contra a sua família, contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra os seus filhos nesta noite? Talvez por nervosismo você falou uma palavra contrária, e você está vendo o teu filho, a tua filha sofrendo a consequência daquela palavra que você lançou. O adversário aproveitou a oportunidade, a brecha no reino espiritual para oprimir a sua casa. Mas nessa noite você tem poder na palavra de Deus, em oração, de desligar este mal. Vamos fazer uma oração aqui. Levanta a sua mão, diga comigo assim: Deus Todo-Poderoso, nesta noite, pelo poder da tua palavra, nós queremos desligar toda palavra contrária de maldição que encontrou no reino espiritual brecha para oprimir, para sentenciar e atrapalhar a vida da minha família.
noite eu creio que a minha casa, a minha família, o meu presente está sendo abençoado, guardado, protegido e ligado nos céus pela tua presença. Que a partir de hoje o meu lar seja cheio da graça, da virtude e da presença do Senhor. Recebe e aplauda a este Deus Todo-Poderoso que nesta noite está ligando este acordo, esta aliança, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você quer uma família feliz como está naquela foto? Você quer uma família feliz que todos se respeitem? Você quer uma família feliz que todos se entendam? Você quer uma família feliz que busca o mesmo objetivo? Homem, seja sacerdote no seu lar. Mulher, respeite a autoridade espiritual do seu esposo. Sabemos que há circunstâncias que Deus usa a mulher, assim como quando o sacerdote às vezes ficava omisso à voz de Deus, Deus levantava um profeta para falar com ele. Profecia quer dizer mostrar, trazer à luz, descortinar. E é por isso que Deus usa o homem quando falha. Deus usa a mulher. Mulher de oração, mulher de Deus. Não quer dizer que a autoridade não esteja de Deus sobre a sua vida, mas respeite a autoridade do seu esposo no seu lar, e você vai ver que as coisas vão mudar de hoje em diante. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais, se querem ter um futuro abençoado, próspero, e queiram viver muito tempo sobre esta terra. Eu estou com 39 anos e quando chego na casa dos meus pais, ainda peço bênção pai, bênção mãe, e eles dizem: Deus te abençoe, meu filho. Todo pai de família no Antigo Testamento, ele abençoava a vida do seu filho. Olha a importância da bênção quando Jacó está para sair da sua casa, com toda aquela diversidade, tudo aquilo que estava acontecendo. Ele tentou até comprar a bênção. Está entendendo? Todos sabem a história, não vamos entrar aqui em questões, mas a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E o que me chama a atenção na primogenitura, segundo a ciência hoje, o segundo filho, ele nasce primeiro. E o primeiro, ou seja, o primeiro filho, nasce depois. E às vezes o segundo, quando é gêmeo, que nasce primeiro. Então quer dizer que Jacó, segundo a ciência hoje, já era o primeiro, mesmo que nasceu por segundo. Está entendendo, queridos? A importância da bênção do pai na sua vida. Do pai abençoando a sua família, abençoe a sua esposa, abençoe o seu filho, e você vai ver as coisas mudarem. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mas mais uma linda salva de palmas a esse Deus que muda a trajetória aqui nesta noite. Ele é digno. Deus abençoe em nome de Jesus.